Olá, abençoadas! Meu nome é Diane e esse é um dos meus primeiros vídeos. Eu sei que a maioria aqui não me conhece, porém eu já vivi algumas coisas na vida que eu acho importante eu compartilhar. Mas mais importante que isso é deixar bem claro, gente, eu não sou especialista, não sou pastora, não sou psicóloga, não sou psicanalista. Eu sou apenas uma pessoa comum, como você aí do outro lado, que já passou por algumas coisas, que já aprendeu algumas coisas de acordo com a nossa caminhada, com a nossa jornada. E eu vivi uma experiência hoje pela manhã, lá na minha academia. Quando eu falo a gente, na verdade é eu, meu esposo e meu filho, né? Nós estamos em busca de uma vida mais saudável, mais tranquila, até porque eu e meu esposo nós estamos envelhecendo, então nós já estamos começando a plantar já agora, para poder colher uma velhice mais saudável. Enfim, e aí eu fui para academia hoje pela manhã, sozinha, porque meu esposo não pôde ir, meu filho também faz conosco, mas ele também não pôde ir. E aí chegando lá, eu comecei a fazer os meus exercícios normalmente, como eu faço. Gente, eu vou pedir desculpas se eu gaguejar, se eu repetir muito aqui as coisas, eu não tenho experiência. Não sou nenhuma profissional, eu estou vindo aqui humildemente, da minha maneira simples de ser, para poder realmente contar essa experiência e outras experiências que eu já tive. Talvez pode ajudar você, talvez você esteja passando por isso aí do outro lado. E se uma pessoa entendeu o que eu estou falando aqui agora, para mim já valeu a pena passar por isso aqui. Eu sei que com o tempo vai melhorando, eu vou me soltando mais, eu tô um pouquinho nervosa, porém eu sei que com o tempo eu vou me soltando e a minha comunicação vai melhorar aqui com vocês. Mas enfim. E lá na academia, eu estava lá fazendo meu exercício. A gente utiliza geralmente um aplicativo, né, para poder seguir ali os exercícios. E aí eu comecei a fazer um exercício lá, já quase finalizando a minha aula sozinha. E um dos instrutores me viu fazer esse exercício e veio me corrigir, porque eu estava fazendo de modo errado. E ele veio falar comigo, né, que estava fazendo de modo errado, que era para poder fazer, né, da maneira lá que ele orientou, até para mim não desgastar mais o meu joelho. Enfim, e logo em seguida, do meu lado, encostou uma moça também que estava fazendo exercício e começou a falar com ele: olha, fulano, você já tomou café hoje? Falando isso, só convido você a tomar um cafezinho. E aí ele falou assim: não tomei ainda. Ah, tá, eu percebi. Porque quando você não toma café pela manhã, parece que você é diferente, parece que você é movido a café. E eu observando ali a conversa bem do lado dela, né? E aí ela pegou e sorriu pra mim. E tipo, me perguntando: e o que você acha que ele é dessa forma? E aí eu olhei pra ele e falei assim: olha, eu acho que pelo tempo que eu tô aqui na academia, eu percebi realmente que pela manhã você é mais mal-humorado. Mas logo em seguida você vai se soltando e tá tudo certo, eu respeito o teu momento. Eu acho que tem gente que demora mais a acordar mesmo pela manhã e tá tudo certo. O que eu faço hoje em dia é evitar a gente que é mal-humorada, né? Ainda brinquei com ele assim. E aí ele começou a falar: não, eu não sou mal-humorado, na verdade eu tô chateado, eu tô triste, eu não tenho mais prazer em trabalhar nessa academia. Já tem 8 anos que eu estou aqui. Eu quero que o proprietário daqui me mande embora. Ele fala: meu patrão, gente, me mande embora. E ele não quer me mandar embora. E eu não acho justo eu perder todos os meus direitos e pedir conta. E assim, observando, sabe, ele falando, eu acho que ele queria realmente desabafar, ele tava querendo falar. E eu só observando ele falar, outra moça também observando. Aí eu falei com ele assim, o seguinte: mas você acha que vale a pena? Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, dinheiro nos proporciona muitas coisas, mas não tem coisas que talvez tem que ter mais peso do que o dinheiro? Porque você mesmo está se desgastando, você está num lugar que você não está feliz, você não sente mais prazer. E você já parou para pensar que às vezes você tendo essa atitude, esperando por ele, né, tomar atitude de te mandar embora, e você também não querendo pedir conta, você está às vezes não se permitindo viver algo novo, não se permitindo às vezes viver algo melhor que Deus tem preparado para você? Porque às vezes Deus está esperando uma atitude sua, às vezes porque você não quer fechar essa porta aqui, aquela porta maravilhosa que está lá te aguardando, ela não vai se abrir. E aí vai passando o tempo, vai passando anos, e você vai ficando mais chateado, mais triste, né? E aí ele falou assim: não, mas não é justo, porque eu não vou conseguir arrumar um emprego igual a esse. Não, porque eu não vou conseguir ter um salário como esse. Ah, porque se eu for para outra academia eu vou ter que começar do zero. Gente, e assim, ele foi dando várias justificativas, sabe?
E eu fiquei só observando ele falar. E assim, sabe? Eu fiquei um pouquinho triste por ele. Porque na verdade é muito triste isso. Quando a gente tá na zona de conforto, a gente precisa sair da zona de conforto. Às vezes tá ruim. Eu vi uma vez uma pessoa especialista falando que a gente acostuma com o que é ruim, né? A gente acostuma. E tem gente que até gosta do que é ruim. Mas eu acho que isso tá na zona de conforto. Gente, zona de conforto pode ser estável, mas a mudança ela é necessária, ela faz parte. A mudança ela te faz crescer, a mudança ela te faz, sabe, viver algo novo. A mudança às vezes te faz talvez atingir algo que você sempre quis atingir e não pôde atingir porque você tem medo, porque você sei lá. E aí ele, no final de tudo, ele falou bem assim comigo: eu preciso me sustentar. E eu fiquei pensando, gente, mas eu vi assim vários traços nele, sabe? E hoje em dia eu consigo identificar isso, não porque eu sou especialista, eu como pessoa comum, mas é porque eu sou uma pessoa que eu busco muita leitura. Hoje eu busco muito autoconhecimento, e eu vi como o autoconhecimento mudou a minha vida. E aí eu não sei se ele estava falando aquilo porque ele não se acha capaz, por autoestima baixa, mas é um rapaz novo, sabe, novo, formado, e não sei se é por medo. Eu não sei qual é as crenças que ele tem dentro dele, qual a limitação que ele tem dentro dele, mas eu sei que é muito ruim. Então assim, se você tá vivendo uma situação parecida, se você tá num emprego, gente, desculpa por causa do barulho, se você tá num emprego, às vezes você não gosta, você não tem prazer, às vezes você tá, sei lá, vivendo uma situação, não sei qual situação, procura mudança. Não adianta você achar que você vai continuar plantando banana e vai nascer abacaxi, entendeu? É necessário você sair da zona de conforto. A zona de conforto, quando a gente sai dela, é dolorido. Eu sei que é dolorido, mas é um processo. Às vezes Deus tem algo muito maior pra você. Às vezes Deus tem, sabe, tem aquela porta te esperando pra poder abrir, aquela porta de um novo emprego maravilhoso, no horário que você deseja, às vezes mais próximo da sua casa, ou às vezes com um salário melhor, ou às vezes você quer empreender. Às vezes tem aquela sua empresa que você sempre teve sonho de abrir, mas não tem coragem. Você sabe, eu acho que a gente precisa ter coragem. Talvez essa palavra aqui que eu vou deixar em destaque. Tenha coragem. Vou tomar um cafezinho aqui pra poder dar uma pausada, uma respirada. E eu sei que mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, sabe? Vai com medo, mas não desperdiça a sua vida, sabe? A vida passa tão rápido. Tão... E Deus, ele tem tanto pra nós. Ele tem tanto pra nós. E às vezes a gente não recebe nem um terço do que Deus tem preparado pra você. Sabe por quê? Porque o próprio Deus deu livre-arbítrio. Você tem o poder de escolha. Então se as coisas aconteceram na sua vida, estão acontecendo na sua vida da maneira que você não deseja, porque você escolheu aquilo. Então da mesma forma que você escolheu manter ele no emprego que você não gosta, você não tá feliz, por causa do salário, por causa disso, por causa daquilo, você também pode escolher não estar nesse emprego e dar a cara a tapa e ir em busca de um emprego melhor, em busca de empreender do que quer que seja seu sonho. Mas agora o que você não pode é continuar na zona de conforto. É muito triste isso, sabe, gente? E assim, eu e meu esposo, nós somos bem aventureiros, né? Depois eu vou contar essa história pra vocês aqui. E se tem uma coisa que a gente sempre fez durante a vida, que eu acho que eu tenho muito orgulho disso, é sair da zona de conforto. E eu vou te falar pra vocês, com uma experiência própria, todas as vezes que eu saí da minha zona de conforto, eu cresci. Eu cresci. Quando eu falo crescimento, não é só financeiro, é crescimento pessoal, crescimento emocional, sabe, é maturidade. E assim, eu vou te falar, eu e meu esposo, nós somos assim, pessoas que entendem muito isso. Eu saí do meu estado há muitos anos atrás, fui começar a minha vida lá com 17 anos, grávida, em um outro estado, totalmente diferente do meu. Eu sou mineira, né? Hoje em dia eu moro aqui em Minas, eu voltei pra Minas, porém não moro na região onde eu morava, né? Que é a minha região. Pelo contrário, eu moro numa região bem distante da onde eu morava. E nós saímos, né? Eu saí lá com 17 anos. Pera aí, gente, vamos deixar passar. Desculpa pelo barulho aí. Eu saí lá do meu estado com 17 anos, grávida. E nessa época, não foi por escolha minha.
Meu pai morava em um outro estado e eu fui para esse outro estado. Meu pai levou tanto a mim como o meu esposo, né, que é meu esposo hoje, e nós iniciamos a nossa vida ali. Foi difícil, porém eu tinha ali o conforto, eu tinha ali a coluna que me segurava, que era o meu pai. E eu vivi 10 anos lá próximo ao meu pai, vivendo uma situação muito triste, gente, muito triste, muito sofrida, morando no barraco de 2 cômodos, vivendo assim, sabe, situação bem triste mesmo, assim, vivendo do básico. Não me faltava o básico, mas eu via do básico, morava no barraco de 2 cômodos, muita chuva, e quando chovia, molhava dentro do barraco, porque a telha era antiga, então suava dentro do barraco, e barata. Eu sei que eu sou grata a meu pai, sabe? Eu não tô aqui reclamando, não. Tô apenas contando a minha experiência. Pelo contrário, eu sou muito grata a meu pai, porque foi necessário passar por esse processo. E eu acho que ele deu o melhor que ele tinha pra me dar naquele momento. E hoje eu entendo isso e eu agradeço ele, né, por ter me dado esse melhor. E esse melhor me fez ser a mulher que eu sou hoje. E aí, enfim, fiquei lá 10 anos, vivendo situações horríveis, sabe? Além de situação, assim, de qualidade de vida, a gente tinha uns conflitos que eu tinha com a esposa do meu pai, né, com a minha madrasta, que também acho que era o que mais me doía. E eu conto pra vocês essa história um outro dia. E aí, depois de 10 anos, eu e meu esposo, a gente resolveu mudar a nossa história. Eu falei, chega, não vou mais viver isso, essa situação, não vou mais viver essa situação de humilhação, não vou. E nós pegamos e mudamos. Gente, foi muito rápido, assim, com uma semana eu fui numa outra cidade próxima, que era mais ou menos 50 quilômetros, aluguei lá um apartamento, eu e meu esposo, e nós mudamos na cara e na coragem. Eu nunca tinha entrado nessa cidade na vida. Eu já tinha passado assim na BR, né, mas entrar lá, eu nunca tinha entrado na cidade na vida. Eu só tinha ouvido falar, eu conhecia pessoas que trabalhavam comigo e moravam nessa cidade. E aí eu conheci algumas pessoas, se não eram pessoas próximas a mim também não. Eram amigos? Não, eram colegas de trabalho, né? E eu falei assim, tá, eu vou ir pra lá. E por que eu escolhi essa cidade? Porque o custo de vida era menor, era tipo interior, sabe? Então o custo de vida era menor, por isso eu escolhi essa cidade, simplesmente por isso. E também minha preocupação é o seguinte, eu consigo ir trabalhar? Porque eu não vou largar o meu emprego, eu consigo me deslocar até lá? E aí eu vi que eu conseguia. E eu fui, gente. Foi muito difícil no início. Por quê? Porque eu fui pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, com 2 crianças, porque eu já tinha minha segunda filha. Eu, meu marido e meus 2 filhos. Chegando lá, era tudo longe, assim, eu vim de local, eu morava, só pra vocês poderem entender, eu morei muitos anos em Brasília, né, Brasília mesmo, e eu morava numa cidade administrativa lá de Brasília que chamava Ceilândia. Lá na Ceilândia tinha muita facilidade, minha vida era muito fácil em torno de comodidade, né, de acesso. Então assim, lá é bem organizadinho, tem uma quadra de casa e tem umas quadras de comércio. Então assim, da minha casa ao comércio não era 5 minutos andando. E fora que o ônibus parava na minha porta, sabe? E aí eu fui pra essa cidade do interior que a gente chama lá de entorno, que chama Valparaíso, que já fica, né, no entorno mesmo do DF. E lá era tudo mais difícil. Lá não tinha ônibus próximo, pra eu poder pegar algum ônibus eu tinha que andar em torno mais ou menos de uns 2 quilômetros. Não tinha comércio próximo. Eu não conhecia ninguém, porque querendo ou não, eu morando próximo do meu pai, se tivesse alguma emergência, eles me socorriam. Eu não conhecia ninguém, eu tinha que me virar. E assim, foi muito complicado mesmo. Minha filha na época tinha 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, se não me engano. Meu filho já tinha uns 9, 10 anos. E foi muito sofrido. E o que mais me doeu, pra falar a verdade, além dessa parte mesmo, que a minha vida ficou mais difícil nessa parte, viu, gente? Foi não estar próximo do meu pai. Eu tinha uma ligação, eu tenho ainda uma ligação muito forte com meu pai, então eu sofri muito, eu chorei muito. E um detalhe muito importante que eu não falei, que nessa época eu ainda estava com depressão e síndrome do pânico. Mas mesmo assim, com a cara e a coragem, a gente encarou essa nova vida, essa nova cidade. E assim, foi assim, um mover do Senhor na minha vida, porque eu vi o quanto Deus fez na minha vida. Eu acho que 1 ano depois, eu já estava numa situação muito melhor, a minha saúde já estava melhor. Eu tirei carteira nessa época, eu tinha vencido a síndrome do pânico, eu não tinha mais síndrome do pânico, eu estava morando numa casa muito melhor, num duplex, né, e na época eu morava num barraco de 2 cômodos, era alugada essa casa, inclusive depois de muitos anos essa casa veio a ser nossa, inclusive essa casa hoje é nossa, e então eu tava morando numa casa já de 2 andares,
O meu esposo financeiramente melhorou muito. Nós já tínhamos comprado nosso segundo carro. Nós já tínhamos abrido nossa primeira empresa. E assim, e foi necessário. Aí eu fico pensando o seguinte: se eu não tivesse tido coragem de largar essa vida que eu tava tão infeliz lá na Ceilândia, quem me te garante que eu estaria lá até hoje? Hein? Porque a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido, a vida voa. Mas eu tive coragem, meu esposo teve coragem. O bom é que nós dois nessa parte nós somos bem parecidos, sabe? E nós fomos na cara e na coragem com as duas crianças. E eu sobrevivi. Gente, a gente não morre. Eu sobrevivi. Primeiro, por que eu sobrevivi? Primeiramente, acima de tudo, eu tenho um Deus que Ele cuida de mim. Eu tenho um Deus que Ele sabe da minha necessidade. Eu tenho um Deus que Ele cuida de mim. Eu tenho um Deus que Ele sabe da minha necessidade. Eu sei que é difícil, sabe? A gente confiar no Senhor. Eu sei, eu não tô aqui julgando ninguém. Eu já fui assim. Eu já fui isso, de às vezes pedir pra Deus as coisas e passar a noite toda acordada, preocupada, achando que ia acontecer ou não. Mas se eu entreguei nas mãos do Senhor, por que eu tô preocupada se vai acontecer ou não? Isso não é confiar. Quando você confia, você solta. Mas eu fui assim, sabe? Muitos anos da minha vida eu fiquei vivendo essa paralisia, essa parte de preocupação. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho essa plena ciência e certeza de que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que não me deixa faltar. E principalmente, gente, eu sei que eu sou capaz. Hoje a minha autoestima é outra. Nessa época eu não tinha autoestima nenhuma. Eu me achava as miseráveis das miseráveis. E além de eu me achar as miseráveis da miserável, a minha própria família me colocava como as miseráveis da miserável. E hoje em dia eles me veem com orgulho, com admiração, né? E foi necessário passar por essa mudança. E foi muito sofrido. Eu falo pra você, foi fácil? Não. Os primeiros dias, os primeiros meses, foi difícil. Eu chorei muito, eu derramei muita lágrima. Eu lembro do meu filho também chorou muito. Porque ele tinha um apego ali com meu pai, sabe, com os meus irmãos. Foi muito difícil. Mas foi necessário. Porque hoje eu tenho uma outra vida, totalmente diferente. Além de eu ter uma outra vida, eu sou uma outra pessoa. Hoje eu tenho uma outra maturidade, hoje eu tenho uma outra cabeça. Enfim, e depois disso, gente, eu não parei por aí não. Eu morei lá nessa cidade, acho que uns 6, 7 anos por aí, se não me engano. E aí a gente chegou novamente na zona de conforto. Nós chegamos ali no auge que eu tô dizendo assim, no máximo que eu achava que aquele lugar tinha pra me oferecer. E eu falei com meu esposo, não, tá na hora da gente sair dessa zona de conforto de novo. A gente já tava na zona de conforto novamente. Falei, não, eu quero mais. Eu quero mais. E eu, mais uma vez, eu coloquei na cabeça do meu esposo que eu queria ir pra uma outra cidade, né? Que eu sempre tive vontade de morar no interior, sabe? Mas que fosse um interior assim, não muito pequeno, né? Tinha que ser um interior que tivesse desenvolvimento, tivesse realmente facilidades, né? Então era um interior não tão pequenininho. E eu sempre falava isso pra Deus, eu tenho muita vontade de ir pro interior. Eu tinha vontade de sair daquela região de Brasília, apesar de amar muito e de ser muito grata ao tempo que eu passei lá. E aí Deus colocou no nosso coração, essa vontade minha foi aumentando, e eu fui conhecendo algumas pessoas que conheciam Uberlândia. Hoje em dia eu moro em Uberlândia, que conhecia Uberlândia, mas eu mesmo não conhecia, e foram falando de Uberlândia, e aquela vontade foi crescendo. Gente, eu acho que eu conheci essa cidade, apesar de eu ser mineira. A minha cidade não tem nada a ver com Uberlândia, tá? Minas é muito grande, da minha cidade a Uberlândia são mais ou menos umas 9 horas de carro, né? Dá uns 600 e poucos quilômetros, eu acho, se eu não me engano. E então assim, é uma região totalmente diferente, né? Sete Lagoas lá grudada com Belo Horizonte, Uberlândia já é aqui grudada na divisa com São Paulo. E aí, assim, eu fui ouvindo pessoas falando de Uberlândia, eu fui conhecendo alguém que conhecia alguém de Uberlândia. Eu mesma não conhecia ninguém de Uberlândia. e foi crescendo essa vontade, eu fui colocando essa vontade também no coração do meu marido, né? Fui orando ali ao Senhor, pedindo para Deus abrir as portas, para Deus confirmar as coisas da vontade dele mesmo, e as coisas foram acontecendo. E aí, assim, de um dia pro outro, eu falei, vou lá em Uberlândia conhecer Uberlândia. E nessa época, eu cheguei e vim algumas vezes em São Paulo, porque meu marido era paulista, e eu passei dentro de Uberlândia, porém eu não entrei em Uberlândia para poder conhecer mesmo. E aí eu falei, não, vou voltar, qualquer dia desse, e vou conhecer Uberlândia. E assim nós fizemos. Nós voltamos uns meses depois para conhecer Uberlândia, e nós conhecemos Uberlândia, e realmente Uberlândia era um encanto que todo mundo falava. E voltei novamente, né, para nossa casa lá. Nos planejamos durante 1 ano e voltamos para Uberlândia. E estamos aqui em Uberlândia há 3 anos. Há 3 anos nós estamos aqui.
Mas nesses 3 anos, teve um ano, não foi exatamente um ano, quase um ano, que eu voltei para Brasília. Por quê? Porque eu vim para Uberlândia em 2022, do mesma forma, gente, não conhecia ninguém, e aqui ainda foi um pouquinho pior, porque eu tava numa região que eu não conhecia nada, né, porque lá em Valparaíso era uma região próxima da que eu conhecia. Aqui não, aqui eu não conhecia ninguém, não conhecia a região, eu vinha na cara da coragem, eu, meu esposo e meus 2 filhos novamente. Igual eu falei pra vocês, a gente já tinha aberto a nossa empresa lá em Valparaíso, nossa empresa já estava ali, né, tendo uma clientela boa, eu larguei tudo, transferi essa empresa aqui para Uberlândia e comecei do zero aqui em Uberlândia. Fui buscar conhecimento, é claro, fui fazer alguns cursos, fui conhecer o mercado. No início foi fácil? Não, não foi fácil. Vim com uma reserva, podendo segurar aqui durante uns 4, 5 meses, até a gente conseguir os primeiros clientes. E assim foi. E aí ficamos aqui 2022, o ano todinho, né? Foi muito bom, assim, nós tivemos um faturamento que nós nunca tínhamos tido lá na outra cidade. 2022 nós demos a louca para poder voltar de novo para Brasília. Voltei para Brasília, fiquei alguns meses lá em Brasília, verifiquei que a situação lá já não era a mesma, né? Que o que a gente tinha vivido lá, gente, quando eu falar Brasília, eu falo Valparaíso, tá? A gente verificou lá que o ciclo tinha se encerrado, mas foi necessário eu voltar para lá para poder valorizar o que Deus estava fazendo na minha vida aqui em Uberlândia. E depois de alguns meses voltei para cá de novo, e aqui estamos já, vai fazer um ano, novamente, né? E daqui, por enquanto, não pretendemos sair. Por enquanto. Então, o que eu quero falar pra vocês com essa minha história de vida é pra vocês não terem medo. Ou melhor, vou ser melhor ainda. Vai com medo, né? Medo a gente tem mesmo, a gente é ser humano, não tem como não ter medo. Mas vai com medo mesmo. Agora, o que você não pode é deixar sua vida passar e você não viver experiências. E não tem como você saber se vai dar certo ou não se você não tentar. E outra coisa, caso ocorra de não der certo, qual é o pior cenário? Eu acho que o pior cenário você já tá nele. Você não concorda? Eu acho que o pior cenário você já tá vivendo. Então, né? Então não tem por que você não tentar. Se for um emprego novo, tenta, sabe? Não duvida da sua capacidade. Coloca Deus na frente, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, sabe? Outra coisa, se for às vezes uma situação no seu casamento, se não for uma situação de violência, né? Claro que tem situações aí, né? De separação, mas tenta algo novo no seu casamento, né? Às vezes fazer uma viagem que vocês nunca fizeram antes, né? Saia da zona de conforto. Às vezes o que tá matando o seu casamento é esse dia a dia, todo dia a mesma coisa, né? Eu conheço mesmo algumas famílias que a vida deles é só trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. Sabe? E eles já estão ali, sabe, se sufocando. É importante para a igreja? Claro que é. Tem que trabalhar? Claro que é. Mas e o passeio? Né? E as viagens? É necessário a gente tirar esse tempo pra gente poder renovar a nossa mente, o nosso corpo. Então, assim, a gente precisa viver também esse outro lado. Entendeu? A gente precisa cultivar a nossa família, a gente precisa tratar ali, né? Cuidar da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro pra poder viajar. Gente, você desculpa. Desculpa me falar, mas você desculpa. Você tem dinheiro pra poder tomar um sorvete no parquinho? Ou melhor, a pracinha aí da sua casa do lado, você paga pra poder vir lá? Não, às vezes você vai lá na pracinha aí do lado, leva ali um lanchinho para as crianças, e eu vou te falar, já faz toda a diferença. Se você puder investir em algo melhor, faça, mas se não puder, faça o melhor do que você pode, e tá tudo certo. Mas agora o que vocês não podem é ficar na zona de conforto, né? Então assim, saia da zona de conforto, não importa em qual área da sua vida, mas se realize, pelo amor de Deus, a vida passa muito rápido. Não desperdice a sua vida, sabe, sendo infeliz. É muito triste isso. É muito triste isso. E aí, enfim, voltando lá à história do rapaz da academia, eu até falei com ele, né, pra ele poder, nossa, você é muito novo, você é capaz, não se apegue a isso, Deus vai preparar às vezes uma porta melhor pra você. O importante é você pensar em você primeiro, sabe? Se algo tá adoecendo sabe, o seu emocional, o seu psicológico, não compensa. Nossa, gente, eu já trabalhei em lugares muitos anos atrás que eu não tinha prazer nenhum de ir no serviço. Não é ruim. Sabe aquela história que chega acho que quase todo mundo já viveu isso, né? Chega no domingo e você fala, ai meu Deus do céu, ai Deus,
Amanhã é segunda-feira. Sabe, eu já vivi essa situação. Eu sei o que é isso. Sabe, eu mesmo tenho uma fase da minha vida que eu gostava de domingo pela manhã. Domingo até meio-dia era maravilhoso. Domingo depois de meio-dia, nossa. Ai, Deus, tem que passar por isso. Ai, amanhã é segunda-feira, Jesus. Eu já vivi isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu glorifico ao Senhor e sou grata a todos os dias da minha vida, de segunda a sábado, de segunda a domingo, de domingo a domingo. Pra mim não tem diferença hoje em dia. Hoje em dia eu sou grata ao Senhor, gratidão, meu Deus, por cada dia da semana. Mas é porque eu aprendi, primeiramente, a me valorizar, né? A aceitar que eu sou capaz e regaçar as mangas e bola pra frente. E dar a cara a tapa, como diz por aí. E com medo, gente, porque você acha que eu não sinto medo? Ah, eu senti muito medo. Todas as mudanças drásticas que eu fiz na minha vida, eu fiz com medo, mas eu fui. Inclusive, eu vou contar pra vocês outra coisa que eu fiz esse ano, que eu tava morrendo de medo, mas eu fui com medo. E deu certo, graças a Deus. Então vai com medo mesmo. Mas muda a sua história, planta diferente. Não tem como você, sabe, ter um fruto diferente, você tá plantando a mesma semente, sabe? Vai dar certo, em nome de Jesus. E você só tem como saber se vai dar certo ou não é tentando. E tudo serve por experiência, tudo nos amadurece, tudo nos cresce. Até o que é ruim nos cresce. Até o que é ruim nos fortalece, né? E vai dar certo. Outra coisa também, seja grato. Eu vejo também assim, eu sei porque eu também já fui assim. Já passei por essa situação, o serviço tá ruim, você só tá reclamando, não tem atitude nenhuma, não muda nada e só reclama. A tendência é ficar pior, e vai ficando pior, sabe? Talvez se você mudar a sua atitude diante do teu trabalho, de começar a agradecer, sabe? Agradecer, abençoar o dono lá, o seu chefe, seu patrão, abençoa a vida dele, seja grato. Eu acho que só essa atitude, se você tomar essa atitude, eu vou falar pra você, já faz toda a diferença. O seu dia já melhora, sabe? E as coisas começam a acontecer, as portas começam a se abrir. Porque se tem um princípio, gente, que nos prospera, e quando eu falo em prosperidade, eu tô falando de tudo, não é só dinheiro não, em tudo. É a gratidão. É a gratidão. Então assim, reclame menos e seja grato, né? E assim, e não se conforme, se não tá legal, bola pra frente. Sabe? Procura outra coisa e oportunidade tem. A gente vive numa era de oportunidade. Há 20 anos atrás não tinha a facilidade que tem hoje não, gente. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, não tinha isso não tinha. Hoje em dia tudo é fácil, hoje em dia tem um monte de curso de graça. Sabe, você faz um monte de curso de graça, é pelo Sebrae, é pelo Senac, é pelo online, o que tem de curso de graça online, hoje em dia você aprende tudo pelo YouTube, eu falo que o YouTube, ele forma muito profissionais. Então assim, tem como você mudar, tem como você mudar a sua história, tem jeito. Independente que você esteja passando, isso eu tô falando da área profissional, mas se for da área emocional, da área conjugal, sabe? Familiar, tudo tem jeito. O que você tem que fazer é sair da sua zona de conforto, é tomar uma atitude. Eu sei, gente, eu já passei por isso. E hoje em dia, eu me acho uma pessoa mais tranquila. Hoje em dia, eu sou uma pessoa mais agradecida, sabe? Eu sou uma pessoa mais leve. Nossa, se fosse uns anos atrás, nossa, qualquer coisinha me irritava. E olha que eu era... Gente, vou confessar pra vocês, eu era uma pessoa insuportável. De coração mesmo. Você sabe aquela pessoa que dorme reclamando, acorda durante a noite reclamando? Gente, não sei como é que meu esposo me aguentava. Pra falar a verdade, eu era insuportável. Só que assim, chegou uma hora que eu mesmo tive consciência que eu tinha que mudar. Que eu tinha que ser uma pessoa melhor, sabe? E como é que eu fiz isso? Eu saí da minha zona de conforto. Eu parei de reclamar e comecei a agir. Então isso serve pra vocês também, tá bom? Olha, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada por me ouvir. Peço desculpas se eu não fui, né, Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe vocês. Peço desculpas se eu gaguejei, se eu fiquei um pouquinho nervosa. Porém, eu sou um ser humano, sabe? Não tô aqui pra ser perfeita, até porque quando eu acho que se um dia eu atingir a perfeição, Deus me leva daqui. Se isso acontecer, né, eu estou aqui realmente pra poder transmitir a minha experiência e pra poder tentar ajudar vocês de alguma forma. Então, como eu falei no início, eu consegui ajudar uma pessoa, pra mim já é gratificante. Muito obrigado mesmo, viu? Até o próximo cafezinho. Que Deus abençoe.